Se você já riu com o Charlie tocando piano depois de uma ressaca, ou sentiu pena do Alan por pagar as contas de casa mesmo sendo um convidado, ou se divertiu com as atrapalhadas do Jake, então você tá no lugar certo. Dois Homens e Meio estreou há mais de 20 anos, mas ainda é bem lembrado como uma das sitcoms mais icônicas da televisão. Uma série que, por trás de muitas piadas e algumas situações até absurdas, esconde alguns bastidores polêmicos, referências curiosas e uma história cheia de reviravoltas. Você sabia que o Charlie Sheen praticamente interpretava ele mesmo na série? Ou que o elenco passou por tantas tretas que quase acabaram com tudo? Então fica com a gente que hoje nós vamos revelar o que Dois Homens e Meio escondeu de você. Da história aos bastidores conturbados e às curiosidades que tornaram a série tão inesquecível até os dias de hoje. Tudo começa com o Chuck Lorre, um nome que você já deve ter visto nos créditos de outras séries como The Big Bang Theory. Junto com Lee Aronshaw, eles estavam à procura de uma nova série que fosse simples, direta e funcionasse bem com o público da TV aberta. A ideia que eles tiveram era misturar elementos clássicos das sitcoms familiares, como Três é Demais ou Um Maluco no Pedaço, com um humor mais adulto e mais ousado. Foi aí que surgiu o conceito. Dois adultos completamente diferentes, um mulherengo rico e responsável e um outro certinho e recém-divorciado vivendo juntos tentando criar um adolescente. Isso era impossível de dar errado. A base da história inclusive foi inspirada na vida pessoal do próprio Chuck Lorre, que enfrentou o divórcio e a convivência com filhos e familiares em situações inusitadas. Mas o toque de ouro da série foi a escolha do protagonista, Charlie Sheen. Na época, ele já era um astro de Hollywood conhecido tanto pelo seu talento quanto pelas suas polêmicas. Filho do consagrado ator Martin Sheen, Charlie começou sua carreira nos anos 80, mas junto com o sucesso no cinema vieram os excessos. Parece que ele já estava vivendo o personagem antes mesmo da série começar. Um dos primeiros grandes escândalos veio em 1990, quando Charlie foi hospitalizado por uma overdose acidental. Na época, ele admitiu ter problemas com drogas e álcool. O episódio colocou a sua carreira em risco e afastou ele temporariamente das telas. Charlie também se envolveu em polêmicas com prostitutas e atrizes de filmes adultos. Em 1995, ele foi citado como um cliente frequente de uma rede de garotas de programa de luxo, chegando a admitir ter gasto mais de $50 mil nesses serviços. Foram muitos outros escândalos que ele se envolveu ao longo da carreira, e o papel de Charlie Harper foi praticamente escrito para ele. Charlie é um compositor de jingle rico, mulherengo, alcoólatra e totalmente irresponsável. Ele mora em uma casa luxuosa em Malibu e leva uma vida de festas e relacionamentos passageiros. Apesar de ser um pouco egoísta, ele mostra momentos de afeto, especialmente com seu sobrinho Jake. Seu estilo de vida e sarcasmo são a alma do humor da série nas primeiras temporadas. Alan Harper, que é interpretado por Jon Cryer, é o irmão mais novo de Charlie. Ele é neurótico, azarado e constantemente está em crise. Alan é um quiroprata e vive reclamando da sua esposa Judith. Após o divórcio, ele vai morar com Charlie levando seu filho Jake. Alan representa o oposto do seu irmão. Ele é uma pessoa insegura, certinho e cheio de problemas, o que gera a grande parte dos conflitos cômicos dessa série. Já o Jake, interpretado por Angus Jones, é o filho do Alan. No começo da série, ele é um menino inocente e um pouco desligado com algumas tiradas espontâneas e engraçadas. Conforme ele vai crescendo, se torna um garoto preguiçoso, desinteressado nos estudos e obcecado por videogames e comida. Mesmo assim, a sua simplicidade e sinceridade tornam ele um dos personagens mais carismáticos dessa série. Logo, a série foi apresentada à emissora CBS e aprovada rapidamente. Os executivos viram o potencial do roteiro e no carisma de todo aquele elenco, e em setembro de 2023, Dois Homens e Meio estava estreando nos Estados Unidos. No primeiro episódio, Charlie, um solteirão rico e mulherengo que vive em Malibu, tem a sua rotina interrompida quando seu irmão Alan aparece com o filho Jake após ser expulso de casa pela sua esposa. Mesmo sem querer, Charlie aceita abrigar eles por um tempo, mesmo com o choque de estilo de vida que eles tinham. O episódio apresenta uma dinâmica entre os personagens principais e já estabelece ali o tom cômico da série, misturando o humor sarcástico, situações familiares e o conflito entre os dois irmãos. A química entre os personagens e o roteiro ágil fizeram da série um sucesso imediato. 12 anos e ela me chuta, entendeu? Agora, de que valeram os votos de casamento, aquela coisa, até que a morte os separe. Quem é que morreu? Eu não morri, e ela também não. Como entrou na minha casa? Ao longo dos episódios, nós vamos vendo como a convivência entre Charlie, Alan e Jake vai se transformando. Novos personagens entram, relacionamentos vão mudando e as situações se tornam ainda mais absurdas. Como a Rosie, uma das personagens mais marcantes e peculiares de Dois Homens e Meio. Ela é a vizinha obcecada por Charlie Harper,
com quem ela teve um breve envolvimento. Após isso, ela começa a perseguir ele de uma forma obsessiva, mas sempre com um jeito doce e aparentemente inofensiva. Polly! Não banque o inocente comigo. Vejo a mágoa nos seus olhos. Você tem que me deixar, Charlie. Beleza. Tô com o Gordon agora. Eu esqueci você. Bom. Apesar de todo esse comportamento estranho, ela demonstra um afeto genuíno pelos personagens e tem um papel recorrente em algumas reviravoltas ali da série. Nós temos também a Berta, que é a empregada de Charlie e uma das personagens mais queridas da série. Ela tem um humor ácido e zero paciência, vive tirando sarro, fazendo piada com os dois irmãos. Inicialmente ela era uma coadjuvante, mas ela ganhou tanto destaque que virou uma parte fixa do elenco. Infelizmente ela faleceu em 2020. 2 Homens e Meio pode até parecer um sitcom de humor ácido, mas ela vai muito além das piadas e das confusões. Ao longo das suas 12 temporadas, a série foi construindo um universo próprio, recheado de referências, piadas internas e até mesmo de algumas críticas sutis à cultura pop e até mesmo à indústria da televisão americana. Para começar, você sabia que os jingles criados por Charlie são todos falsos? Mas eles foram compostos por músicos de verdade para aparecerem em comerciais de verdade? E essa profissão do Charlie também é uma piada com a carreira do jinglista Barry Manilow, um cantor e compositor que começou escrevendo jingles antes da sua fama. Essa é uma referência direta ao showbiz americano. Uma outra curiosidade é sobre o apartamento do Charlie em Malibu. Apesar de toda a série se passar na Califórnia, nenhuma cena foi filmada lá. Tudo foi gravado em um estúdio com uma vista falsa do mar projetada atrás das janelas. E ainda assim, esse cenário se tornou um dos mais icônicos de todas as sitcoms. Essas são apenas algumas das referências e curiosidades que fazem de 2 Homens e Meio muito mais do que uma comédia sobre 2 irmãos e um garoto. A série é, na verdade, um retrato inteligente e muitas vezes sarcástico da cultura americana nos anos 2000. Mas se você acha que foi tudo perfeito nos bastidores, você está totalmente enganado. Daqui pra frente nós vamos ver os segredos que a série escondeu por trás das câmeras, desde alguns conflitos internos, bastidores turbulentos e as mudanças inesperadas no roteiro que quase arruinaram o sucesso da série que construiu ao longo dos anos. A maior polêmica, sem dúvida, gira em torno de Charlie Sheen. Apesar dele ser o rosto mais conhecido da série, o comportamento dele nos bastidores foi ficando cada vez mais difícil e instável. As pessoas não estavam mais conseguindo lidar com ele. Durante as gravações da 8ª temporada, ele chegou a faltar a compromissos, causar atraso em filmagens e foi internado várias vezes por abuso de substâncias. Mas o estopim veio em 2011, quando Charlie começou a dar entrevistas atacando diretamente o criador da série. O clima entre o ator e a produção ficou insustentável. O resultado disso é que Charlie foi demitido da série, e os episódios finais da 8ª temporada foram cancelados. What happened? I think I just started partying too hard. I started having way too much fun. Seriously? And it spilled over onto the set a little bit. I mean, I wasn't partying on the set. I was never high when I worked, but no, that became secondary. And what became the thrust of what I was, curious to pursue was like traveling on my weeks off and inviting all my buddies, and I'm eating steak. Everybody's eating steak, and just jewelry and excess, and there was this little show I had to keep going back to keep getting the money, but So the show was kind of getting in the way of getting in your the way of life? my social life. Yes, indeed. Yeah. Yeah. Yeah, it was. Yeah. A saída de Charlie foi um choque para os fãs, mas a CBS decidiu continuar. Para isso, eles trouxeram Ashton Kutcher, que assumiu o papel de Walden Smith, um bilionário excêntrico que compra a casa de Charlie. A mudança de tom dividiu opiniões. Embora a audiência continuasse alta, muitos sentiram que a alma da série havia mudado. E como será que a série lidou com a saída de Charlie? Simples. Eles disseram que ele havia morrido empurrado na frente de um trem, supostamente por Rose, sua ex-namorada. Essa foi uma solução que misturava a comédia e a ironia, mas deixou claro ali o nível de tensão que estava entre a produção e o ator. Nem quando eu cheguei em casa das compras e peguei ele no chuveiro com outra mulher. Mas eu perdoei, porque eu o amava incondicionalmente. Imaginem só o meu horror quando no dia seguinte ele escorregou na plataforma do metrô e caiu na frente do trem. Nunca irrite uma doida. Eu só queria...
Mas Charlie também não foi o único problema. Em 2012, Angus Jones, que interpretava Jake desde criança, chocou os fãs ao gravar um vídeo dizendo que a série era um lixo e que as pessoas deveriam parar de assistir. Ele havia entrado para uma igreja e passou a criticar o conteúdo da série. I mean, Jake from 2.5 Men means nothing. He is non-existent character. He's 2.5 Men. If you watch 2.5 Men, please stop watching 2.5 Men. I'm on 2.5 Men. I don't want to be on it. Please stop watching it. Please stop filling your head with filth. Please. Após isso, sua participação foi cada vez mais reduzida e ele saiu da série no fim da 10ª temporada. Parece que o único personagem que não dava trabalho ali na série era o Alan, o que combinou totalmente com o seu personagem. Na última temporada, houve alguns rumores que Charlie Sheen iria retornar para o episódio final, mas isso não aconteceu. Em vez disso, o episódio termina com uma sátira. Um dublê que representa Charlie aparece, mas é esmagado por um piano. Uma última piada ácida entre Chuck Lorre e o ator, que apesar de tanto sucesso virou uma persona não grata nos estúdios da Warner. 2 Homens e Meio foi muito mais do que uma comédia sobre uma família disfuncional em Malibu. Por trás de todas as risadas, a série escondeu algumas referências inteligentes, críticas sutis e um turbilhão de polêmicas que marcaram a história da televisão. O que parecia leve muitas vezes escondia um ambiente tenso nos bastidores, e talvez seja isso que torna a série tão fascinante até hoje. 2 Homens e Meio provavelmente é uma das minhas séries de comédia favorita. Eu lembro que quando eu era mais novo, meu irmão e eu nós assistimos a série, aí depois nós não achávamos mais nada para assistir, assistia a série toda novamente e dava risada parecendo que era a primeira vez que a gente estava assistindo. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever, deixar o like, comenta aqui embaixo algum episódio que te marcou, um personagem, ou se você quer que a gente faça um vídeo sobre algum tema, alguma série que você goste. Também não esquece de clicar no vídeo aqui do lado, que é muito importante, que provavelmente vai ter algum tema parecido com esse, e até a próxima.